Salve, salve nação, bora aí para mais um vídeo com notícias do Flamengo. E hoje com notícias direto da ESPN, com as últimas informações do Mengão. E se você quer ficar bem informado sobre o Flamengo, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, o carnaval tá aí e também o calor tá aí, tá um calor daquele, como diria o outro, ensurdecedor no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Flamengo tem esse desafio no domingo contra o Botafogo, 17h30, clássico no Newton Santos Engenhão. Vai ser um jogo bacana de acompanhar, mas durante o domingo de carnaval, né? Então, o Flamengo tem como prioridade total a Recopa. Na quinta-feira seguinte, depois das duas quintas seguintes, né? Então o Flamengo tem como prioridade a conquista da Recopa. Por isso, Felipe Luiz provavelmente vai mandar a campo um time mais misto contra o Botafogo, que talvez faça até o mesmo do outro lado, já que tem Libertadores. Então as prioridades dos times estão um pouco longe do Campeonato Carioca, mas é importante, claro, até porque caindo nas quartas de final ainda tem Taça Rio, a questão das datas não seria solucionada nesse sentido. O Jorginho tem lesão muscular, ainda vai ficar fora um tempo, muito provavelmente nem para a Recopa. O Felipe Luiz pode segurar alguns jogadores. A Arrascaeta, por exemplo, sempre muito exigido fisicamente. Felipe Luiz deve segurar um pouquinho, botar alguns minutos, enfim. E tem a questão do gramado sintético do Newton Santos e Engenhão. O De La Cruz, por exemplo, não atua geralmente em gramados sintéticos, tem a questão no joelho dele. Então o Felipe Luiz está montando esse quebra-cabeça aí para ver como é que vai fazer, porque a prioridade total, repito, é a Recopa e depois a sequência do Campeonato Brasileiro. Mais 17h30, domingo, Newton Santos, Engenhão, Carnaval, a turma toda vai estar por lá. A gente vai conferir também como é que vai ser esse Flamengo e Botafogo, porque o Flamengo lutou, conseguiu se classificar e agora tem que encarar essas quartas de final, né não, Bruno? Muito bem. O Palmeiras é o líder, 7 pontos. Sim, como eu falei, 5 gols no Vitória, 3 no Internacional, 4 pontos jogando fora, de casa. E o grande rival do Flamengo nesses momentos, como é o Clóvis Bornai e o rival dele no Carnaval, é o Palmeiras, que está lá em líder. O Palmeiras é o líder e o Flamengo, que é o grande rival dele, nesse momento do futebol brasileiro, está lá em 10º lugar. São 3 rodadas, eu sei, Mauro, e não vou falar para você prever o futuro, longe disso, porque eu sei que você não gosta. Mas, te pergunto, com o Palmeiras já meio ajeitado e o Flamengo ainda por se ajeitar, isso pressiona um pouco mais o Flamengo ou é muito cedo para qualquer coisa? Para o Flamimizento, tudo pressiona. Para a pessoa lúcida, é claro que não, são 3 pontos. Comecinho de campeonato. O Flamengo só vai voltar a jogar no campeonato possivelmente no dia 11 de março, vai ficar um mês fora, caso se classifique no Campeonato Carioca para a final. O jogo do Mirassol deve ser adiado, né? Porque vai ficar próximo ali da final. Então, o Flamengo vai ficar mais distante ainda. Pode ser que entre até no rebaixamento aí, ficando fora de rodadas. Muito, muito começo de campeonato, esse tipo de preocupação só na cabeça de gente meio louca, né? Porque, evidentemente, é só o começo do campeonato. Ano passado, nós tivemos vários altos e baixos, todas as equipes. Mas a gente não aprende nunca, você faz essa pergunta todo ano para mim, né? Quer dizer, você quer insistir numa coisa que não dá para debater, cara. Debater o quê? Vai ter uma pressão. Tá em 10º, 3 pontos. Pô, para quê? Para daqui a algum tempo falar, nossa, aí o tal time reagiu, encostou, passou à frente. E todo aquele roteiro mais do que previsível que a gente já sabe que tende a acontecer nos campeonatos, que é Palmeiras, Flamengo, eventualmente um ou outro aí que vão ficar lá na frente brigando pelas posições mais importantes. Se chegar lá pelo meio do campeonato e tiver em 10º, aí sim, aí é outra história. Aí você tem uma amostra muito maior, né? E essa temporada é bem diferente por conta dos estaduais aí misturados, né? O que eu acho que é uma evolução é perceber que muitos torcedores estão defendendo tanto o Flamengo como o Botafogo, que joga com o time misto, reserva no domingo do Carnaval, entre os dois, jogo do Carioca, porque o Botafogo tem que jogar em Potosí pela fase preliminar da Libertadores e o Flamengo vai jogar na Argentina contra o Lanús pela Recopa. Ou seja, torcedores não estão dando, não digo todos, mas muitos, claramente, tanta importância a um clássico entre os dois rivais pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Tento fazer uma outra pergunta para você, que aí é sobre o jogo, o que o Flamengo, no fim das contas, ganhou do Vitória
e tal. Não foi exatamente um grande jogo do Flamengo, mas ganhou, que talvez seja o mais importante nesse momento, fazer ponto. É isso? Se o Flamengo usasse uma camisa verde, um calção branco, vencesse dessa maneira, eu dizer que o Flamengo compete, que o Flamengo é competitivo, isso, aquilo, outro, que ganha quando joga mal, né? Mas como é o Flamengo, aí tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que dar um show de bola. Gramado horroroso, muito ruim. O time do Vitória fazendo um jogo bem físico, de muita bola longa, pressionando alto também em vários momentos. E é um jogo difícil. Lá é um jogo difícil. Costuma ser um jogo difícil, né? O Vitória pode ser frágil fora de casa em alguns momentos, mas em casa não. E foi um jogo, foi uma vitória importante, num jogo em que o mais importante era ganhar. Claro que não basta jogar assim, mas tinha que vencer. O Flamengo tem que buscar pontos fora de casa, de qualquer forma, depois de ter perdido 2 pontos em casa para o Internacional e ter estreado com derrota, né, na partida contra o São Paulo. Agora, Cebolinha muito bem, o passe do Léo Ortiz cirúrgico, e um ponto positivo. O time que tem que finalizar 30 vezes para fazer um gol, finalizou 2 vezes no alvo, fez 2 gols. Então teve um aproveitamento brilhante. Esse gol é um negócio sensacional. É o último lance do primeiro tempo. Ao invés de tocar a bola para o lado, gastar o tempo, está 1-0, vamos levar 1-0 para o vestiário, o Ortiz coloca aí o Everton Cebolinha na cara do gol e ele faz a finalização, domina a finalização perfeita para fazer o segundo gol, que acaba sendo o gol da vitória. E se nós tivéssemos um empate entre Flamengo e Corinthians em Brasília na Supercopa, possivelmente estaríamos até hoje vendo o Hugo e Rossi pegando pênaltis, né? Porque os dois pegam muito pênaltis. Os dois pegaram na rodada e realmente são muito bons disso. Talvez ficasse ali pegando pênalti a vida inteira e nunca terminasse esse negócio. Impressionante a precisão, tanto de um quanto do outro, nesse tipo de cobrança. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, que para mim não existiu. Como vários pênaltis que não existiram, que estão sendo marcados. Todo o contato. E um detalhe, esse jogo superou, acho que todos praticamente em tempos recentes, no quesito simulação. Os jogadores do Vitória põem a mão no rosto e rolavam no gramado como se tivessem sido espancados a qualquer contato. Qualquer contato. Caía, pedia a falta, fosse falta ou não, e faziam aquele teatro mambebe canhestro que caracteriza o futebol brasileiro especialmente. Negócio terrível, toda hora se jogando. Está na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito. Essa coisa de simulação, botando a mão no rosto, é que o VAR não pode interferir. Mas é demais, cara. Tá demais. Isso atrapalha muito o jogo, irritante, picota a partida e favorece esses hábitos. Aliás, o meu amigo Zé Peralta fez um levantamento, ele faz sempre esse levantamento, sobre tempo de bola rolando. É um negócio assustador. É um negócio assustador. Teve jogo que teve 45 minutos na rodada. Quer ver? Eu vou dizer qual foi. Fluminense e Botafogo. Rafael Klein, Arnaldo. Conhece? 45 minutos claro. E 23 de bola rolando. 45 e 23. Atlético e Santos. Ramon Abate Abel. Conhece, Arnaldo? 45 minutos e 53 de bola rolando. O jogo que teve mais bola rolando, incrível, foi do Sávio e Sampaio, que outro dia foi o que deu, nesse ranking foi o último colocado. 55 e 14. São Paulo e Grêmio. 55 e 14. Impressionante como isso acontece. Olha só, 45 minutos de bola rolando significa que o jogo, o produto líquido do jogo, né, não o bruto, foi de meio tempo. Meio tempo. E ontem o Galvão Bueno, no final do jogo entre Inter e Palmeiras, estava dizendo, não, agora tem 100 minutos de futebol. Não, Galvão. Tem 45 segundos. E em muitas ocasiões, 46, é por aí. Metade do jogo não existe. Não existe. A bola não rola. E será que ninguém olha para esses números? Ninguém na CBF está preocupado com isso? Alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá. E parte disso é essa coisa da simulação, que todos os times fazem, alguns mais ainda. E em alguns momentos vira método. Você passa o jogo inteiro fazendo isso. Amarra o jogo, favorece o juiz que gosta de trancar a partida, né? E você com isso consegue uma faltinha aqui, outra ali, um pênalti, que é também a maneira de você jogar bola na área do adversário, quando você não tem qualidade para você trabalhar uma bola e construir uma jogada. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Podia ter uma enquete, quais são as duas coisas mais entre as duas, qual é a mais irritante no futebol brasileiro? Goleiro. Nossa. Se atirando, faz a defesa e fica lá estirado no chão para segurar a partida, ou essa falsidade aí, essa coisa... Não sei se tu lembra simulação no permanente. peito, ele bota a mão no rosto como se estivesse morrendo. Aliás, o árbitro do jogo do Palmeiras ontem é um dos que pelo menos deixa o jogo correr mais, né? O Lacerda, né? Agora, o que me chama a atenção aí é a pouca consciência profissional, né, dos nossos jogadores, porque eles não se dão conta de que as pessoas pagam ingresso ou veem na televisão para ver futebol.
para ver jogo, que é o que o jogador de basquete americano tem, que é o que o jogador que joga a Premier League tem. Daí, né, o espanto com o Andrés Pereira. Quer dizer, um cara que vem de lá, que teve a experiência que teve, chegar aqui e fazer o que fez, né? E aí é evidente, aí você pega um brucutu como o Felipe Melo, que justifica, que diz que isso faz parte, que é a malandragem do futebol, que sem isso... revela bem quem é e quem são, né? Os que agem dessa maneira. Contra o espetáculo, contra a profissão deles, contra os salários altíssimos que eles recebem. Se ele tivesse assumido, você imagina se ele tivesse assumido? Eu faço isso porque muita gente faz e faço isso para ajudar o meu time e prejudicar o adversário. Isso. Já imaginou que situação interessante? Assim, ele falou assim, eu acho que tá errado, mas aqui todo mundo faz. Todo mundo faz, vou fazer também. Vou fazer também, o ambiente é esse, assim, podemos mudar, façam. É verdade.